Hoje vamos falar um pouco sobre o tetraedro regular. O tetraedro regular é uma pirâmide com 4 faces que são triângulos equiláteros. Então, todas essas faces são triângulos equiláteros, temos 4 vértices e 6 arestas. Vamos calcular a área total de um tetraedro regular. Um tetraedro regular, como tem 4 faces que são triângulos equiláteros, a área total vai depender da área de triângulos equiláteros. E sabemos que o triângulo equilátero ele tem a sua altura em função do seu lado. Como isso acontece? Sabemos que ao traçar a altura relacionada a um dos lados do triângulo equilátero, essa altura ela também é mediana desse lado. Então aqui teremos A sobre 2. Se usarmos esse triângulo retângulo como base, podemos usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. E aí teremos A ao quadrado igual a h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado, o que nos dará a ao quadrado igual a h ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4. Podemos agora fazer o MMC entre todas as parcelas, escrevendo, ou se quisermos, podemos fazer o MMC só dessas duas parcelas que nos interessam, multiplicando aqui e dividindo por 4. Então teremos h ao quadrado igual a 4a ao quadrado menos a ao quadrado, 3a ao quadrado sobre 4. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, vamos ter o seguinte: h igual a raiz de 3 multiplicado por a sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero em função do seu lado. Como a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, podemos calcular a área do triângulo. A área, então, vai ser a base, que é a, vezes a altura, que é a raiz de 3, sobre 2, sobre 2. Isso é a área de um triângulo. Como resultado, teremos o seguinte: podemos escrever igual aqui. Igual a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a área de uma face do tetraedro é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como todas as faces são iguais, essa também é a área da base de um tetraedro regular. Vamos escrever aqui a área da base. Podemos escrever assim: área da base. Ok, como o tetraedro tem 4 faces iguais, basta multiplicar isso por 4. Então, 4 vezes a área de uma face nos dará a ao quadrado raiz de 3. Isso significa que a área total de um tetraedro é a ao quadrado raiz de 3. Vamos escrever aqui: a área total de um tetraedro regular é igual a ao quadrado raiz de 3, ou seja, depende única e exclusivamente da sua aresta, certo? Tudo isso porque conhecemos as relações no triângulo equilátero entre os lados e a altura. Quem é o apótema do tetraedro? O apótema de uma pirâmide é a distância entre o vértice e a aresta da base. Então, esse apótema que aparece aqui, que eu vou marcar aqui de roxo, é a distância desse vértice até o ponto médio da base. Então, essa distância aqui, ó, que é a altura de uma face lateral, é o apótema que eu vou chamar de AP da pirâmide. Então, como ele é a altura de uma face lateral e vimos no tópico anterior que a altura depende única e exclusivamente da aresta, o apótema do tetraedro vai ser aresta vezes raiz de 3 sobre 2. É tudo que precisamos para saber sobre o apótema do tetraedro.
Então já temos a área total, a área da base, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e o apótema do tetraedro regular. Queremos agora calcular a altura do tetraedro. O que é a altura do tetraedro? A altura do tetraedro é a distância entre o vértice, que eu vou chamar aqui de V, e o plano da base. Acontece que, como o tetraedro é regular, o vértice do tetraedro ele é projetado sobre o centro da base. Esse centro da base vamos chamar de O. O, esse ponto aqui. Acontece que esse O ele é o circuncentro da base, porque as arestas laterais são todas iguais. E no triângulo equilátero, o circuncentro da base é também o baricentro da base. Como ele é o baricentro, podemos pegar aqui e chamar de M, e vamos chamar aqui de A. Eu acho que lá em cima eu chamei de A também. Deixa eu ver. Chamei de C. Então vamos chamar de C. Pronto. Então aqui temos C e esse triângulo VCO, ele é retângulo. Já que isso aqui é a altura do tetraedro, isso aqui é a altura da base, né? É a altura da face que corresponde à base. Só que CO é igual a 2/3 da altura. Por que ele é 2/3 da altura? Porque O é o circuncentro da base e no triângulo equilátero sabemos que ele também é o baricentro. E sabemos que existe uma propriedade relacionada ao baricentro que diz que ele divide a altura em partes proporcionais a 1 e 2, ou seja, MO é a metade de OC, ou CO é igual ao dobro de MO, por conta do baricentro. Então, se CO é 2/3 de H, como conhecemos H, CO é 2/3 de H, que é A raiz de 3 sobre 2. Esse 2 se cancela e teremos um H, um CO, na verdade, que é A raiz de 3 sobre 3. Ok, já temos agora CO, queremos VO. Sabemos que VC é a própria aresta do tetraedro. Então aqui temos a aresta do tetraedro, CO é conhecido, A raiz de 3 sobre 3, e esse triângulo VOC é retângulo. Estamos olhando para esse triângulo. Triângulo VOC. No triângulo VOC, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E aí teremos A ao quadrado igual a OC ao quadrado, ou seja, A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais a altura do tetraedro OV, ou VO, ao quadrado. Vamos chamar a altura do tetraedro de H, ou seja, eu estou chamando VO, estou chamando de H maiúsculo, mais H maiúsculo ao quadrado. Então, teremos H ao quadrado igual a A ao quadrado menos o quadrado disso, que é A ao quadrado vezes 3, então 3A ao quadrado sobre 9, que é o quadrado de 3. Podemos tirar o MMC multiplicando os 2 por 9, então aqui fico com 9 sobre 9, 9 menos 6, 9 menos 3, 6A ao quadrado sobre 9. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, teremos H ao quadrado, ou H, já que vamos extrair a raiz quadrada, igual a A raiz de 6 sobre 3. Isso me dá a altura do tetraedro. Com a altura do tetraedro, agora posso calcular seu volume. Como? Fazendo o seguinte: o volume de uma pirâmide é igual a 1/3
da área de sua base vezes a altura. Como sabemos, a área da base é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então teremos 1/3, 1/3 vezes a área da base a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura que calculamos aqui, a raiz de 6 sobre 3. Ok, então temos agora um volume que é 1/3 vezes a ao cubo, que é a multiplicação de a ao quadrado por a, vezes raiz de 3 vezes raiz de 6, que é a raiz de 18, sobre 4 vezes 3. Vamos deixar assim por enquanto. Ok. A raiz de 18 pode ser entendido como a raiz de 9. Então, vou escrever isso aqui do lado. Raiz de 18 pode ser entendido como a raiz de 9 vezes a raiz de 2. Só que a raiz de 9 é 3. Então, teremos um volume que é 1/3 de a ao cubo vezes a raiz de 9, que é 3, vezes a raiz de 2 sobre 4 vezes 3. Por isso eu não multipliquei, porque agora esse 3 pode simplificar com esse, e aí teremos a ao cubo raiz de 2 sobre 12, ou seja, o volume de um tetraedro é a ao cubo raiz de 2 sobre 12. Preferimos fazer assim todo o processo para que você saiba como chegar em cada uma dessas parcelas, na altura do tetraedro e também no seu volume, caso você esqueça da fórmula diretamente. Finalmente, no nosso último tópico temos o que chamamos de arestas reversas do tetraedro. De novo, vamos pensar em aqui sendo o vértice, aqui sendo o vértice C, aqui sendo B e aqui sendo A. A distância entre essas duas arestas, chamadas de reversas, é a distância entre esse ponto médio e esse ponto médio, ou seja, M e N são pontos médios. São pontos médios. Queremos as distâncias a distância entre esses pontos. Bom, como é a distância, isso é uma perpendicular comum entre VC e AB. Como podemos fazer para encontrar essa distância? Bom, NC é conhecido. Sabemos que NC é igual a metade da aresta do tetraedro. MC também é conhecido. MC, nesse caso, MC é igual a raiz de 3 sobre 2, porque é a altura da face que está na base. O que queremos é MN, que eu vou chamar de D minúsculo. MN eu vou chamar de D minúsculo. Deixa eu fazer de novo aqui, D minúsculo, para não parecer um A. D minúsculo. Como esse triângulo é retângulo, o triângulo MNC é retângulo, então estamos olhando para esse triângulo MNC. Deixa eu pintar ele de azul escuro, por exemplo. Então estamos olhando para esse triângulo MNC. Então no triângulo MNC, MC é a hipotenusa. Então a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a NC ao quadrado, ou seja, A sobre 2 ao quadrado, mais a distância D que queremos ao quadrado, D ao quadrado. Então teremos 3A ao quadrado sobre 4, 3A ao quadrado sobre 4,
Vamos chegar um pouco mais para baixo. Igual a ao quadrado sobre 4, igual a ao quadrado sobre 4, mais d ao quadrado. Então, d ao quadrado será 3a ao quadrado sobre 4, menos a ao quadrado sobre 4, que é o mesmo que 3a ao quadrado, menos a ao quadrado, isso tudo dividido por 4. Ou seja, d ao quadrado será igual a 2a ao quadrado sobre 4, cuja raiz, vou escrever desse lado para a gente poder ficar com a figura próxima aqui, d será então a raiz de 2, então teremos a, só um minuto, a raiz de 2 sobre 2, ou seja, o comprimento mn, d, lembre-se que d é igual a mn, ele é a distância entre os pontos médios das arestas AB e VC, que são chamadas de arestas reversas. Bom, depois disso, eu fico por aqui, falamos um pouco sobre a aresta reversa do tetraedro regular, falamos um pouco sobre o seu volume, que é A ao cubo raiz de 2 sobre 12, sobre a altura de um tetraedro regular, que é consequência, né, das características relacionadas ao próprio tetraedro, sobre o apótema do tetraedro e sobre a sua área total, incluindo a área da base. Era isso que eu tinha para falar sobre o tetraedro regular. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau.